Oi, gente, tudo bem? Bom, o tema dessa aula é tabela periódica ou classificação periódica dos elementos químicos. Aqui é um resuminho, né? É a parte 2, na verdade, do resumo, porque a gente agora vai separar os elementos da tabela periódica em blocos. Que blocos seriam esses, né? Grupos de substâncias, de elementos que têm características parecidas. Nós vamos dividi-los, então, em 4 blocos ou 4 grupos com características semelhantes. E os blocos são esses aqui, ó. Bom, em laranja, vermelho, talvez, enfim, nós temos os metais, que representam a grande maioria dos elementos químicos. Então, a tabela periódica ela é composta por muitos metais. Aqui, lítio, sódio, né? Enfim, essas duas primeiras famílias eu acho que não era muito segredo, família dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. A gente tem aqui toda essa parte central dos elementos de transição, que são todos metais. Aqui, ó, o lantânio e o actínio, que vão dar origem àquelas duas partes separadinhas, aquelas duas séries aqui da parte inferior da tabela, também são metais. Então, toda essa parte aqui inclui metais. Até aqui essa espécie de escadinha aqui, né? Aqui terminam os metais. Aí nós temos, em verde claro, os semimetais, que são elementos aqui intermediários. Eles vão ficar entre os metais, que são os vermelhinhos, e os ametais, que vão ser os verdes escuros aqui, ó. Carbono, nitrogênio, esse canto aqui, mais o hidrogênio, que também é um ametal. Então, já vimos 3 grupos, né? Ó, metais, essa parte maior aqui, semimetais, que são esses verdes clarinhos, são poucos semimetais, os não metais, canto direito e hidrogênio, e por último, essa família azul aqui, que forma um único bloco, que são os gases nobres, tem características específicas só deles. Então, é importante conhecer, saber diferenciar as características desses 4 grupos. Essa tabela aqui ela facilita muito, porque ela, né, tem a separação em cores, mas não necessariamente as tabelas que vão ser fornecidas nos exercícios, nas atividades, vão ter cores. O importante é saber que existe uma fronteira entre metais e ametais, essa fronteira são os semimetais, e que também existem os gases nobres com características próprias. Agora, o que nós vamos fazer? Falar de forma específica de cada um desses 4 grupos, ok? Começando pelo grupo de maior número, né, tem mais elementos, que são os metais. Quais seriam características importantes, né, desse grupo? Primeiro, os metais são todos sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um metal diferenciado, ele vai ser líquido à temperatura ambiente, aquele usado nos termômetros, mas os demais, todos os outros metais vão ser sólidos à temperatura ambiente. Vão ter brilho característico, aquilo que a gente chama de brilho metálico. Alguns, esse brilho é mais evidente, né? A gente tem alguns metais que brilham mais, o ouro, por exemplo. Outros metais com um brilho um pouco mais discreto, mas metais têm brilho característico. Pontos de fusão e ebulição altos, isso também está relacionado aqui, né, com esse primeiro fator, eles serem todos sólidos à temperatura ambiente. Obviamente que o mercúrio não, né, é a nossa exceção. São condutores de calor e de corrente elétrica, então eu posso ter um condutor feito de metal, pode ser um fio metálico. Eu posso ter, por exemplo, um objeto, uma panela, uma forma, normalmente ela vai ser feita de metal porque conduz bem calor, então uma panela, enfim. Eles podem ser transformados em lâminas, então a gente dá nome para essa característica de serem maleáveis, né? Eles podem ser moldados, eu posso dar forma ao metal para construir, para produzir o objeto que me interessa, né? Posso fazer uma faca, posso fazer um talher, posso fazer uma panela, enfim, estou dando exemplos de coisas de casa, mas posso fazer uma janela, um portão. Então, eles podem ser moldados. Outra característica importante é que eles são chamados de dúcteis. Eu posso usar metais para fazer fios muito longos. Isso que a gente usa, por exemplo, na instalação elétrica de uma casa, né? São fios metálicos, podem ser transformados em fio, são chamados de dúcteis. A ductibilidade é a propriedade de ser transformado em fio. Possuem alta densidade, né? Os átomos, né, dos metais permanecem muito unidos, muito juntinhos, principalmente no estado sólido. Isso faz com que eles tenham alta densidade, né, que é a relação da massa pelo volume. E tem uma característica importante que é perder elétrons. Como assim?
Os metais são átomos com característica, né, que faz com que eles percam elétrons com facilidade, e essa característica se chama eletropositividade. Os metais costumam formar cátions. Tanto faz metal alcalino terroso ou daquela parte central da tabela periódica, todos os metais têm uma forte tendência a perder elétrons e formar íons positivos. Metais costumam formar cátions. Tudo isso aqui, todas essas características juntas, a gente classifica como um caráter metálico, né? Caráter metálico, características metálicas, são todas essas descritas aqui. Bom, um exemplo aqui, uma barra de ouro, metal bem conhecido nosso, e as características aqui sendo, né, descritas. Ó, temperatura de fusão e ebulição altas, são dúcteis e maleáveis, então ó, eles moldaram na forma de uma barra, de um paralelepípedo, ele pode ser transformado em fio, são muito densos, têm brilho, são eletropositivos. O que é ser eletropositivo? É perder elétron com facilidade, se transformando em cátions. Conduzem corrente elétrica e calor, costumam ser duros, resistentes, né? São todos sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Então, né, demonstrando aqui em imagem tudo que foi dito no slide anterior. Então, o ouro, símbolo do ouro é AU, né, de aurum. E aqui um exemplo de uma amostrinha do mercúrio, que é o metal que eu citei agora há pouco, que é o único metal líquido a temperatura ambiente. Então, ele não teria um ponto de fusão alto, né, comparado aos demais. Mercúrio, símbolo Hg. E aí, né, partindo um pouquinho para o lado da curiosidade, nós temos um segundo metal que não tem temperatura de fusão alta, que é o galho. Rapidamente aqui a história do galho, né? Ele foi descoberto em 1875, né, numa região chamada Galho, então o nome é em homenagem à região da França onde ele foi descoberto, foi encontrado pela primeira vez. E o descobridor do galho demorou algum tempo para obter esse metal puro, até descobrir também que o seu ponto de fusão era de 29 graus Celsius. Comparado à nossa temperatura corpórea, né, que é na faixa de 36, 37 graus, a temperatura de fusão dele é menor do que a nossa temperatura corporal. Então, nós podemos derreter, fundir esse metal nas mãos. Se a gente segura um pedaço de galho por um tempo, ele vai entrar em equilíbrio térmico com a nossa mão e vai começar a amolecer, derreter, ficar com essa aparência aqui da fotografia. Então, é um metal um pouquinho diferente, muito raro de encontrar, mas é um metal que derrete nas nossas mãos. Por esse motivo, ele foi muito usado em alguns truques de mágica, de ilusionismo. Então, eu retirei deste livro aqui, né, que o título é A Colher que Desaparece. Existem vídeos na internet mostrando esse truque, onde a pessoa mexe um chá, enfim, um líquido num recipiente numa temperatura mais alta e a colher, ela se desfaz. Outro exemplo disso é esse paranormal, muito entre aspas aqui, o Uri Geller, ele ficou famoso fazendo truques, entortando garfos, facas, né, com o poder da mente, mas na verdade ele usava o galho, que é um metal que, né, em contato com as mãos, ele vai amolecendo. Então ele enganava muita gente fingindo que estava fazendo truques, né? Tem uma imagem aqui. Bom, outra coisa importante é que na natureza nós não encontramos os metais puros, né? A gente não encontra um pedaço de alumínio, né? Uma barra de ouro. Nós encontramos na forma de minério. E ele precisa passar por processos de purificação, processos de separação, até obter o metal puro. Por exemplo, esse é um minério, um dos minérios, do qual a gente pode obter o ferro. Esse é um outro minério que chama-se bauxita e é um minério de alumínio. Olha só que a aparência dele, né, não se parece nem um pouco com o metal, que ele vai dar origem depois, mas é assim que o alumínio é encontrado na natureza, na forma de bauxita. E aqui é feito todo um processo de eletrólise, um processo caro, um processo que demanda muita energia, e aí você obtém o metal puro. Esse outro aqui, muito bonito em aparência, né, é a galena, é o minério do qual a gente retira o chumbo. Então, é isso, os metais na natureza são encontrados, né, na forma de minérios, cheios de impureza, e quanto mais trabalhoso esse processo de purificar, de separar, né, o metal das impurezas, mais caro vai ser o metal. Bom, vamos para o segundo bloco de elementos, vamos falar dos não metais ou dos ametais.
Definir as características dos ametais é um pouquinho complicado, porque eles são exatamente o contrário dos metais. Tudo que os metais têm de característica, os ametais não têm. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, os ametais não são bons condutores de corrente elétrica nem de calor, ao contrário dos metais. Eles não podem ser facilmente moldados, então eu não consigo moldar um objeto de ametal, nem fazer um fio muito longo, né, como a gente faz com os metais. Eles não têm essa característica, eles não são nem maleáveis, nem dúcteis. Normalmente são quebradiços no estado sólido. Tem ponto de fusão e ebulição baixos, isso comparando em relação aos metais, né? Se a gente faz o comparativo, tanto é que os metais eram todos sólidos à temperatura ambiente, os ametais vão ser encontrados em qualquer estado físico, alguns gasosos, líquidos, outros sólidos também. E essa característica aqui que é importantíssima. Quando a gente falou de metal, eu falei que metais têm tendência a perder elétrons e formar cátions. Os ametais têm a característica inversa, eles são eletronegativos, eles têm a capacidade de receber, atrair elétrons e se transformar em ânions. Essa é uma característica, então, específica de ametais que é contrária à dos metais. Imagens aqui de alguns ametais para a gente fazer comparativo. Ó. Esse aqui é o gás cloro. Então, é uma substância, né, que é tóxica, inclusive foi usada como arma. Tem exemplos aqui na Primeira Guerra Mundial, o gás cloro, que é, né, essa substância esverdeada aqui dentro desse recipiente, ele foi usado como arma química. Os soldados alemães, principalmente, produziam, né, faziam algumas reações químicas em que esse gás era liberado, e eles contavam também ali com, né, a boa vontade do vento de levar esses compostos, essas substâncias tóxicas para os inimigos, e eles usavam máscaras, né, para tentar se proteger, porque, obviamente, se o vento virasse aqui, eles também iam ser contaminados, iam acabar morrendo. Então, o gás cloro é uma substância ali que faz parte dos ametais e é gasoso, o nome já diz. Já o bromo, que também é um ametal, ele é encontrado na natureza no estado líquido. É um líquido castanho escuro aqui. Está dentro de um recipiente aqui, está bem fechadinho. O bromo é uma substância tóxica, então assim, não se deve ter contato direto com o bromo. Mas é interessante ver, né? Tá vendo? Enquanto o cloro é gasoso, o bromo é líquido. Então tá aqui. E por último, uma substância, né, que faz parte dos ametais aqui, mas é sólida. Isso aqui é o enxofre, né? O enxofre tem essa aparência, né, um material amarelado, quebradiço e costuma ter cheiro desagradável, né? Substâncias que contêm enxofre costumam ter mau cheiro, mas o importante aqui é exemplificar que posso encontrar metais no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido. Pode acontecer, então, as três situações. Os semimetais agora, né, que são aqueles elementos que ficam na fronteira entre os metais e os ametais, eles vão ter propriedades intermediárias, por isso semimetais. Alguns deles têm até aquele brilho metálico, mas as propriedades químicas são mais parecidas com ametais. É um grupinho, né? Um grupinho de alguns elementos, mas tem dois que merecem maior destaque, que seria o silício e o germânio. Esses dois semimetais, eles são muito utilizados em componentes eletrônicos, em semicondutores, que vão dentro de celular, de tablet, de notebooks, de equipamentos eletrônicos em geral. Inclusive, né, tem uma região muito conhecida nos Estados Unidos chamada Vale do Silício, onde essas empresas de alta tecnologia se instalaram para poder explorar ali, né, o silício que é obtido naquela região. Então, silício e germânio vão ficar como principais exemplos, né, dos semimetais. Aqui a gente tem um minério, né, uma pedra, um minério que dá origem ao germânio, que também não é encontrado puro, e esse aqui seria, né, uma amostra de silício. Então, semimetais têm características parecidas com metais e com ametais ao mesmo tempo. E por último, nosso quarto grupinho de substâncias, né, nós temos os gases nobres, aquela última coluna da tabela periódica. Eles vão ter um comportamento químico diferenciado dos demais, eles não se associam, eles não se ligam a outros elementos químicos, por isso que recebem esse nome de gases nobres ou raros, né, não se misturam com outros elementos. E a principal característica deles é justamente essa, eles são estáveis quimicamente, eles não precisam fazer nenhum tipo de ligação química. Então, eles são átomos que podem ser
ser encontrados isoladamente na natureza. A gente não encontra, por exemplo, um átomo de oxigênio sozinho. Ele vai sempre formar substâncias. Exemplo, o gás que nós respiramos não é O, ele é o O2, né? São dois átomos associados. Já os gases nobres não precisam disso. Você pode encontrar sozinho, isoladamente, um átomo de argônio ou de hélio, por exemplo, que são gases nobres. Exemplo aqui de gás nobre, o neônio, que é usado naquelas lâmpadas de neon. Então, o neônio, um gás nobre importante. E aqui o gás hélio, tentei exemplificar usando uma figurinha do filme Up, que é um gás de baixa densidade. Ele é usado para preencher bexigas. Também, em alguns casos, o pessoal gosta de fazer aquela brincadeira de inalar um pouco desse gás, ficar com aquela voz meio Pato Donald. Então, é um exemplo aqui de gases nobres. Então, gás hélio também. E assim a gente finaliza os nossos 4 grupinhos. Olhando uma tabela mais simples, para que vocês tenham uma noção aqui, essa tabela não veio com aquela divisão, onde está metal a metal. É muito simples, gente. Se vocês pegarem um marcador, enfim, é muito simples separar. Por quê? Nós vamos ter aqui, por exemplo, o alumínio, que é o número atômico 13, nós sabemos que ele é um metal. Então, a gente vai construir uma espécie de uma escadinha aqui, ó, degraus mesmo, onde a gente vai separar um bloquinho do outro. Assim, ó, já está de bom tamanho, tá? Não precisa mais que isso. Do lado esquerdo, eu tenho toda essa quantidade de elementos que são os metais. Do lado direito, eu tenho os ametais. Lembrando que o hidrogênio também é um ametal, então eu teria esse grupo aqui, ó, de ametais. E os gases nobres, que são essa família, que são os gases inertes, que não reagem com outros elementos. Essa maior parte que ficou em branco são os metais, amarelinho, semimetais, verde aqui, ametais, e os gases nobres, que eu fiz em azul. Então, uma tabela simples serve para ajudar no estudo, para fazer exercício. Normalmente, nas provas, nas questões de vestibular, vocês não vão receber tabelas coloridas, com os grupos separados por cor. Então, é legal saber fazer essa diferenciação na hora de estudar, ok? É isso, pessoal. Muito obrigada.